Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jefferson Rodrigues e essa é a primeira aula de uma série de aulas de revisão do ensino médio. Nessa série a gente verá potenciação, radiciação, daí na sequência produtos notáveis, análise combinatória, estatística, probabilidade. É uma série feita em parceria com a Uninter e o Paulo Carlos Gomes e eu, Jefferson Rodrigues, para lhes auxiliar. O objetivo dessa série é servir como uma revisão do ensino médio para todo aquele que queira se preparar para um concurso, para o Enem, um vestibular, ou quem estiver cursando ensino médio e tenha dificuldade. E já vou deixar bem claro aqui, pessoal, que vocês podem pedir novas aulas, podem solicitar, podem dar sugestões, se quiserem pedir que eu revise algum tópico a mais. É só mandar nos comentários, tanto via Quai, tanto via YouTube. Não sei por onde vocês estarão me acompanhando, mas será assim. Essa primeira parte da aula a gente vai trabalhar com slides. Vou ler o contexto histórico, ler um pouco da parte teórica, e na segunda parte a gente fará de uma forma mais prática. Eu vou pegar um caderno, um lápis e a borracha e vou resolver com vocês os exercícios. É uma lista que eu selecionei de vários exercícios para vocês poderem pegar e compreender, tirando as suas dúvidas. Gostaria de agradecer a presença de vocês e vamos começar, né, gente? Começaremos pela potenciação. Alguém aí sabe o que é potenciação? Acredito que todos já temos uma noção, né, básica do que é uma potência, né? Potenciação é a multiplicação na qual todos os fatores são iguais. Ó, pessoal, a fórmula tá ali, ó. A elevado a n igual a x, reticências x a n vezes. Quer dizer o quê? Por exemplo, 2 elevado a 2 ou 2 elevado ao quadrado é o mesmo que dizer 2 vezes 2. Potenciação é uma operação matemática que facilita a representação da multiplicação de um fator por ele mesmo várias vezes, para expressar a multiplicação de um número por ele mesmo n vezes. A representamos como uma potência. Os elementos da potenciação são a base, o expoente e a potência, a gente pode ver. Quando se fala operação com números com a mesma base, é, por exemplo, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. A base é a mesma, que a base é o número de baixo. Expoente é o número que é elevado, a qual é elevado à base. Por exemplo, você olha lá, 3 ao quadrado. O expoente é o 2. É o número que representa quantas vezes está sendo multiplicada a base. Esse é o expoente. A base da potenciação é essa, gente. É você saber qual é a base, qual é o expoente e conhecer um pouco das operações básicas, né, gente? Eu sempre recomendo. Eu tenho notado grande dificuldade nos alunos ultimamente com a tabuada. Dando sequência, pessoal, como se ler uma potência? Agora a gente vai começar a ver sobre a leitura, né? Eu já dei uma base para vocês, mas vamos falar um pouco mais. Toda potência tem sua forma de representação, assim possui também uma leitura específica que irá depender do valor do expoente. Veja como é feita a leitura das potências. Pessoal, na hora de digitar não saiu em cima. Peço perdão, mas eu vou explicando para vocês, tá? Ó, imagine ali que 51 ele é 5 elevado a 1.
Ou 5 elevado à potência 1, você pode dizer. Ó, 4 ao quadrado. Você pode dizer que é 4 ao quadrado, 4 elevado à segunda potência. 8 elevado à terceira potência. 8 elevado a 3, 8 elevado ao cubo, entende? Ou cubo de 8, você pode dizer também. Então, são várias formas de dizer, ó. Ó, 9 elevado à quarta potência. Então, assim, são várias formas de dizer. Ah, pessoal, revisando aqui um negócio interessante. Quando o expoente é igual a 2 ou 3, chamamos de quadrado ou cubo. Essa denominação, alguém sabe de onde veio, gente? Então, ela veio do cálculo da área de um quadrado, que é o produto de dois fatores iguais, lados iguais, e do volume do cubo, de três fatores iguais, comprimento, largura e altura. Então, você vê que não é somente uma notação, ela tem um motivo, tem uma explicação. Fazendo aqui uma observação, né, pessoal? A base de uma potência pode assumir qualquer valor real como expoente. Também, ou seja, o expoente pode ser representado em forma de fração decimal, número negativo. Ó, por exemplo, com a potência 5 elevado à quarta. Que é igual a 625, né? Pode ver, gente, 5 é a base, 4 é o expoente, 625 é a potência, no caso, o resultado. Isso aqui é a demonstração, identificando os fatores. Opa, foi muito... Ó, pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos básicos para que vocês possam visualizar. Ó, veja como calculamos algumas potências. 30 ao quadrado, 30 vezes 3, que é igual a 900. 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12, que é igual a 1728. E ó, 10 elevado à quarta potência. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é o equivalente a 10.000. A potenciação indica multiplicações de fatores iguais, gente. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 pode ser indicado como 3 à quarta. Isso surgiu, pessoal, para poder ocupar menos espaço e para poder demonstrar de uma forma mais prática, né? Melhor para visualizar. O símbolo também, o símbolo AN também representa uma potenciação de forma que está multiplicado por ele mesmo n vezes, o A elevado a n, né, no caso. Além disso, trataremos inicialmente como um número real e n como um número maior que 1. A é a base onde A pertence aos reais e n é o expoente onde n pertence aos naturais. O resultado é a potência. Isso é a demonstração, pessoal, é a parte da fórmula, é a parte mais teórica. Relembro vocês que na próxima na próxima parte da aula eu vou pegar e vou resolver os exercícios. Daí vai ser mais demonstração prática, para que vocês possam visualizar a operação em si. Essa parte é mais para dar embasamento teórico para vocês terem uma noção e entender como é a operação, né? Como ela foi feita, como ela surgiu. É basicamente isso, gente. A ideia é essa. É pegar e amplificar o conhecimento. Pessoal, falar um pouquinho de contexto histórico. Quando eu era aluno no ensino médio, eu pegava as matérias e via muitas vezes elas básicas, né? Tipo explicações, mas ninguém falava pra gente o porquê surgiu, como surgiu, para que surgiu, né? E é uma coisa assim que eu sempre senti falta, então eu estou tentando trazer para vocês de forma diferente, tentando dar uma ideia de como surgiu, por que surgiu,
buscando o que, tentando explicar o que, tentando resolver o que, porque tudo surge de uma necessidade, né? Sempre uma operação matemática surge de uma necessidade humana. Alguém tem algum problema e alguém tenta resolver, e daí surge alguma coisa. Ó, contexto histórico. A palavra potência foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates de Quios. Hipócrates nasceu e viveu entre os anos de 410 e 470 a.C., num célebre livro que reuniu de modo lógico e organizado a geometria da época. Foi que ele desenvolveu esse pensamento, gente. Esse livro, considerado o primeiro em geometria, foi precursor do livro Elementos, no qual dizem que o autor Euclides recolheu muitas informações importantes. Hipócrates designou o quadrado de um segmento pela palavra dinamis, que significa precisamente potência. Mas foi com Arquimedes de Siracusa, aqui tem uma referência de data, né, de 287 a 212 a.C., o maior matemático da antiguidade e um dos maiores de todos os tempos. Gente, o Arquimedes de Siracusa foi um baita matemático. Aqui, como eles falam, um dos maiores de todos os tempos, né? Foi com Arquimedes, gente, que as potenciações tiveram seus cálculos mais significativos. Arquimedes foi grande tanto na matemática quanto na física, e tinha grande habilidade na engenharia e na construção de sofisticados mecanismos. Era um cara muito além do seu tempo, era uma pessoa assim, muito acima, muito além do tempo. Para facilitar os cálculos, Arquimedes construiu uma tabela e elaborou um método para escrever números grandes, utilizando as miríades, um numeral que representava a quantidade de 10.000. Hoje utilizamos os expoentes, utilizamos as potências de 10, como conhecemos hoje, principalmente em notação científica e em cálculo referente a átomos, moléculas, elétrons e outras partículas, além de grandes distâncias como Terra ao Sol. Arquimedes também contribuiu para a construção das leis e propriedades das potências como conhecemos atualmente. Notem o tamanho dele, né? Tipo, importante tanto na matemática como na física, e olha a abrangência do trabalho. Um trabalho que possibilitou cálculos de moléculas, elétrons e outras partículas pequenas, né? Por isso vocês percebem o tamanho da importância do conhecimento das potências, né? Daí vocês percebem o tamanho dessa disciplina, o tamanho da aplicabilidade. Pessoal, vamos falar agora de bases iguais e expoentes diferentes. Note que ali tem uma parte repetida do conteúdo, mas vamos pular e vamos fazer diferente, vamos falar de outra coisa. Em operações matemáticas que envolvem potenciação, quando as bases das operações forem iguais, tanto a divisão quanto a multiplicação podem ser resolvidas com certa facilidade, gente. Para a multiplicação de potência de bases iguais, pode-se sempre manter as bases e somar os expoentes, de modo que a base se conserve e somente o expoente se altere. Gente, isso é uma coisa básica da matemática e que a pessoa tem que dominar, porque faz muita diferença. Muitas vezes uma interpretação errada pode pesar. Erra-se todo um exercício. Ó, por exemplo, 1 vezes 1
Só que o 1 elevado à terceira potência e 1 elevado à sexta. Você imagine que tem que somar os expoentes, pessoal. Por exemplo, ó, 3 mais 6, 9, então fica igual 1 elevado à nona potência. 5 elevado a 99 vezes 5 elevado a 4, a quarta potência, né? É a mesma coisa, você visualizando ali, ó. O resultado é 5 igual 99 mais 4, 103. Então é 5 elevado a 103. Como aqui o foco não é resolver o cálculo, mas sim demonstrar como organizar os expoentes, pode ver que não tem resultado, tá, gente? Estamos só fazendo a demonstração. Ó, 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado a menos 2. Aí você aplica a operação do jogo com os jogos de sinais, né? 4 ao cubo mais menos 2 é igual a 4 elevado a 1. Imaginando aqui um numeral f, né? Que pode ser qualquer coisa, né? Uma letra, uma variável. 4 elevado à quarta potência vezes... Aliás, f elevado à quarta potência vezes f elevado a 990. Você já imagina, né? Que é f elevado a 4 mais 990, igual a f elevado a 994. Pessoal, já para a divisão, a operação que envolve bases iguais pode ser dada pela conservação da base e a subtração dos expoentes. Ó, pessoal, 9 ao cubo sobre 9 ao quadrado. Você imagina que você vai subtrair, né? O resultado fica 9 elevado a 1. Ó, 78 elevado a oitava sobre 78 elevado a nona. Fica 78 elevado a menos 1. Pode notar, pessoal, que é muito importante isso. Que quando você pegar e observar, você tem que saber. Que são regras, né? Regras, muitas vezes, se você não tiver noção, você pedala. Ó, Q elevado à terceira potência sobre Q elevado a menos 4, ó. Aí entra aquela questão do jogo de sinais, ó. Como subtrai, imagine assim, Q elevado à terceira potência menos menos 4. Se torna Q elevado à sétima potência. E muita atenção, pessoal, com o jogo de sinais. Muita atenção que você pode derrubar. Agora para a multiplicação de novo, né? Bases iguais e expoentes iguais. Aliás, bases diferentes e expoentes iguais. Nesse caso, pessoal, para multiplicar potências com bases diferentes, mas expoentes iguais, podemos juntar as bases e elevar a uma vez só o expoente. Ó, por exemplo, ó, 3 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. Você imagina que você pode multiplicar o 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Da mesma forma que aqui, ó, 7 elevado à quinta potência vezes 9 elevado à quinta potência. Você pode multiplicar o 7 vezes 9 e elevar à quinta potência. Agora aqui um exemplo um pouquinho diferente, mas bem legal também, ó. 2 elevado à quarta que multiplica 3 sobre 3 oitavos elevado à quarta potência. Você põe num parênteses e eleva tudo à quarta potência. Isso aqui são todas regrinhas que são muito úteis na hora de resolver os problemas. De forma análoga para a operação de divisão entre duas potências de bases diferentes, mas expoentes iguais, a operação pode ser escrita como divisão das bases elevada ao mesmo expoente, gente. Olha ali, ó. Por exemplo, ó, 1/3 elevado a 66 em ambos os casos, né? Você pode botar entre parênteses
1/3 elevar uma vez só. Da mesma forma que a ao quadrado sobre b ao quadrado, você pode fazer a ao quadrado, colocar entre o parênteses e colocar elevando ao quadrado, que já resolve o problema, já organiza. Quando se fala de potência da potência, para o caso em que a operação a ser efetuada for uma potência da potência, pode-se escrever a operação como base elevada à multiplicação dos expoentes. Nesse caso aqui, pessoal, ó, 2 elevado ao quadrado, daí tem um parênteses e elevado à quinta, né? Você pode multiplicar as potências, ó, 2 vezes 5, 10, e fica 2 elevado à 10ª potência. Da mesma forma que aqui, ó, gente, a ao quadrado, entre parênteses, no caso, né, elevado à 3ª potência, mais um parênteses elevado à potência de 30, né? Você pode multiplicar tudo, ó. No caso, a elevado a 2 vezes 3 vezes 30, que dá a elevado a 180. Pessoal, muita atenção com essas regras, anote tudo aí, porque é coisa útil na hora de pegar e resolver os exercícios. Expoente negativo. No caso em que a potenciação conter um expoente negativo, a operação pode ser escrita como a inversa da base. Imagina aqui, ó, 1 elevado à base, que a base é o número de baixo, elevado ao expoente com sinal positivo. Ó, por exemplo, ó, 2 elevado a menos 2, você imagina assim, ó, 1 elevado a 2 sobre 2, 2 ao quadrado. Frações com expoente negativo, gente. Ó, vamos visualizar outra regrinha muito importante. Para o caso, mantém-se a propriedade do expoente negativo, como no exemplo abaixo, ó. A sobre b elevado a menos x. Você pega e transforma em fração de novo, ó. 1 sobre ab sobre x, elevado a x. Aí você pode ir trabalhando mais um pouco, ó. Igual a 1 sobre ax sobre bx, entende? Que depois você pode fazer mais uma vez, que é 1 vezes b sobre x, b elevado a x sobre a elevado a x igual b sobre a elevado a x. Assim, para uma base em forma de fração elevada a um expoente negativo, basta inverter os termos da base numerador e denominador, elevando a nova base ao expoente com sinal positivo. Aqui, pessoal, um exemplo aqui. 3 elevado à quinta, aliás, 3 quintos elevado a menos 3, você inverte, ó. Fica 5 terços elevado a 3 positivo. Ó, outro exemplo aqui, ó. 2 quartos elevado a menos 2, fica 4 sobre 2 elevado ao quadrado. E dá para fazer mais uma vez aqui, ó, 2 elevado ao quadrado igual a 4. Dando mais sequência, né? Pessoal, divisão de potências de mesma base. Definição: repete-se a base e subtrai seus expoentes, ó. Essa é a definição, né? Você imagina assim, ó, a elevado a m dividido por a elevado a n. Então, é igual a m vezes m menos n. Vamos aqui mostrar aqui um exemplo, ó, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao quadrado. Você imagine que é 2 elevado a 3 menos 2, que dá igual a 2 elevado a 1, que o final, o resultado é 2. Vamos falar de potência da potência novamente, a definição mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. Você imagina assim, ó, a elevado a m e elevado a n. No caso, é igual a com elevado a m que multiplica n. Aqui está o exemplo, ó. A elevado ao quadrado elevado ao cubo
Aliás, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 2 que multiplica 3, que é igual a 2 elevado a 6, que é igual a 64. Agora, distributivo em relação à multiplicação. A definição é: multiplicam-se as bases e mantém-se o expoente. Ó, A vezes B vezes C, ambos elevados a N, né? Você pega e coloca em parênteses e eleva de uma vez só, pessoal. Ó, um exemplo tá aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 4. Estando ambos elevados ao quadrado, você pode fechar num parêntese e elevar ao quadrado. Daí o resultado seria o quê? 2 vezes 3 vezes 4 seria 24 elevado ao quadrado, que o resultado seria 576. Distributivo em relação à divisão. A definição é: dividem-se as bases e mantém-se o expoente. Ó, A elevado a N sobre B elevado a N. O que você faz, gente? Você pega e coloca entre parênteses e eleva de uma vez só. Partindo para o segundo exemplo, pessoal, ó, 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado, você inverte. Opa, viajei, pessoal, desculpa. Você põe entre parênteses o 2 dos 2 terços elevado ao quadrado e resolve, né? Ó, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Dá 4 elevado a nona. Olha, 4 sobre 9. Pessoal, antes da gente começar com as aulas práticas e desenvolver exercícios, eu quero mostrar um pouco para vocês sobre a operação inversa, né? O contrário da potenciação, que é a radiciação, que é quando a gente fala em divisão. Agora a gente vai explorar um pouquinho a radiciação, pessoal. Radiciação calcula o número que elevado a determinado expoente produz o estado inverso da potenciação. A gente aqui vamos mostrar qual é a representação. Ó. O n é o índice, tem a raiz e o radicando, y é a raiz. Vamos imaginar aqui, ó, a radiciação de números naturais. Vamos fazer uma demonstração aqui, ó. Pessoal, desculpa o telefone ao fundo, mas é que a gente nunca imagina quando você vai tocar. Como tem mais pessoas passando perto, pode acontecer, né? Ó, a demonstração aqui, pessoal. 8 numa raiz com índice 3, você pode escrever da seguinte forma, ó. A raiz de índice 3, a raiz cúbica, e o 2 elevado ao cubo, que é igual a 2. Para essa situação, temos 3, que é o índice, 8 radicando, e o resultado da operação, 2 é a raiz. Ó, o segundo exemplo, pessoal, da radiciação de números fracionários. Ó, 4 elevado a 16 dentro de uma raiz quadrada, no caso, né? Como está dividindo, o resultado é 2 quartos. Pois, aqui explicando a potenciação, né? Invertendo para que vocês possam entender a operação inversa. 2 elevado a quarta, 2 quartos elevado ao quadrado é igual a 4 sobre 16. Vocês notem, pessoal, que a radiciação pode ser aplicada a frações, de modo que o numerador e o denominador tenham suas raízes extraídas. Agora vamos ler um pouquinho, pessoal, das propriedades da radiciação. A propriedade 1. A raiz para a potência com expoente fracionário, o denominador do expoente é o índice da potência.
Aqui, pessoal, demonstrando um pouquinho mais. Só para poder mostrar aqui o exemplo, né? Ó, a raiz tá aqui, ó, um n, que é o índice, e o a elevado a m. Para transformar em fracionário, pode ver que fica a elevado a m sobre n. Aqui um exemplo usando números, ó. Por exemplo, ó, a raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que dizer 7 elevado a 1 meio. Tá aqui a demonstração. A segunda propriedade da radiciação é a seguinte, ó, o radicando pode ser fatorado e expresso como expoente igual ao índice. Após a simplificação, o resultado é a base do radicando. Aqui, pessoal, a demonstração, ó, a raiz quadrada, quer dizer, a raiz de n a sobre elevado a n é igual a 9. Exemplo aqui, ó, um exemplo mostrando números, que ali é uma fórmula, né? Imaginando aqui um exemplo, a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é 2, porque a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, uma coisa anula a outra. Porque é como se você multiplicasse por 3 e depois dividisse por 3. Volta ao estado inicial da operação. Terceira propriedade. Ao multiplicar o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo valor, o resultado não se altera. Tá aqui a fórmula, gente, aqui, ó. Raiz elevada a n de a sobre m. Você imagina n vezes p como índice da raiz e a elevado a m vezes p. Demonstrando em números, pessoal, seria o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Você imagina assim, ó, 2 vezes 3 como índice, e dentro da raiz o 2 elevado a 4 vezes 3. Podem ver, gente, que a raiz de índice 6 com 2 elevado a 12. Que daí você pegar e converter na raiz, pessoal, no final dá 4. Porque ó, 2 elevado a 12, 4.096 elevado ao índice 6 dividindo, se torna 4. Quarta propriedade da multiplicação, da potenciação, da dissociação, desculpa, gente, engasguei e não trava a língua agora. Ao multiplicar raízes com o mesmo índice, devemos mantê-lo multiplicando os radicais. Quinta propriedade da radiciação. Uma raiz de uma fração é igual à raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Aqui, pessoal, a fórmula aqui, ó. Raiz de índice n com a elevado a b. Aí você vê ali que tem as duas raízes, né? O a elevado, o a com a raiz com índice n e o b com a raiz com índice n, sendo b diferente de zero. Não podemos esquecer desse detalhe. Aqui um exemplo, pessoal. A raiz quadrada de 4 sobre 9 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 elevado da raiz quadrada de 9, que no caso seria 2/3. A sexta propriedade. Uma potência de uma raiz é igual à mesma raiz com o radicando elevado ao expoente da potência.
Você imagina aqui, ó, entre parênteses aqui, no caso aqui a fórmula demonstrando, né? Uma raiz de índice n com a no expoente elevado a m é igual a raiz de índice n com a elevado a m. Aqui um exemplo, pessoal. Aqui tem um parênteses elevado à quarta potência e dentro uma raiz quadrada de 4. Isso é a mesma coisa que dizer, pessoal, a raiz quadrada de 4 elevado à quarta potência. Que daí 4 elevado à quarta potência dá 256, que resolvendo ao quadrado é a mesma coisa que 16. Gente, é muito importante a gente revisar essas propriedades. E é muito importante vocês praticarem elas, porque quando aparece em exercício tem gente que se bate. Que não lembra o que tem que fazer, então é bom saber. Ó, a sétima propriedade. Raiz de raiz mantém-se o radical e multiplicam-se os índices. Ó, quando tem uma raiz dentro de uma raiz. A primeira raiz é elevada a n e a segunda é elevada a m. Você imagina assim, ó, você multiplica o n vezes m no índice da raiz e mantém-se o expoente, um número baixo. Aliás, a base, né? Desculpa, gente, falei errado. Por exemplo, aqui, ó. Raiz cúbica sobre raiz quadrada de 4.096. É a mesma coisa que dizer 3 vezes 2, né, no caso, no índice, de 4.096. É como se fosse 4.096 elevado a sexta ao índice 6, que é igual a 4. Aliás, isso mesmo, gente, elevado igual a 4. Pessoal, aqui eu peguei uns exercícios bem simples, só para a gente poder pegar e finalizar demonstrando algumas coisas, para que vocês possam ir vendo, né? E vendo como é, mas tenho em mente que vai ter uma aula de resolução de exercício, que vai ser a próxima, tá? A segunda parte dessa aula. Aplique as propriedades da potenciação e radiciação para resolver as expressões a seguir. Isso aqui é uma listinha de exercícios que eu pedi só para mostrar para vocês, gente. Ó, A elevado... Ai, tipo... Ó, a questão A. 4 elevado à quinta potência, sabendo que 4 elevado à quarta potência é igual a 256. Aqui está dizendo a resposta correta já, mas vamos se ater aos exercícios, né? Diz aqui que a resposta correta é 1024. Por que 1024? Como foi chego a esse resultado, gente? Pelo produto das potências de mesma base, ó, gente, A elevado a m vezes A elevado a n é a mesma coisa que dizer que é A elevado a m menos m mais n. Então, logo, imagina assim que 4 elevado à quinta potência é igual a 4 elevado a mais 1, igual a 4 à quarta vezes 4 elevado à primeira potência. Então, você imagina assim que se 4 elevado à quarta potência é 256, então mais 4 elevado a 1 é a mesma coisa que dizer que 256 está sendo multiplicado por 4, chegando assim a esse resultado de 1024, pessoal. A próxima questão é uma questão que foi elaborada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2015. Algarismo das unidades de 9 elevado a 99 menos 4 elevado a 44. Aqui tem as opções, né?
A1, B2, C3, D4 e E5. Vamos resolver, né, gente? Vamos ver qual que é a forma correta, né, gente? Aqui diz que a alternativa correta é a letra C, 3, né? Aqui vamos mostrar, ó. Observe a seguir os resultados quando elevamos as bases da expressão até a quinta potência. Olha, pessoal, 9 elevado a 1 é 9, 9 ao quadrado é 81, 9 ao cubo é 279, 9 à quarta potência é 6.591 e 9 elevado à quinta potência 59.044. E imaginando aqui o 4, pessoal, 4 elevado a 1 é 4, 4 ao quadrado é 16, 4 ao cubo é 64, 4 elevado à quarta potência é 256 e 4 elevado à quinta potência é 1024. Nota-se que há o seguinte padrão: um número 9, quando elevado a um expoente ímpar, apresenta o número 9 na casa das unidades. E quando elevado a um expoente par, apresenta o número 1 na casa das unidades. O número 4, quando elevado a um expoente ímpar, apresenta o número 4. E quando elevado a um expoente par, apresenta o número 6 na casa das unidades. Portanto, no algarismo das duas unidades, ao efetuar a expressão 9 elevado a 99 menos 4 elevado a 44, encontraremos o número 3, pois 9 menos 6 é igual a 3. Note, pessoal, que essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Separei porque ela envolve padrões, entende? E é muito interessante a gente ter uma noção disso. Já quase que finalizando essa parte teórica da aula, né? Vamos ver mais uma questão. Essa aqui é uma questão do Enem de 2012. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita da Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, menor distância que ele passou da superfície terrestre. Pessoal, uma atenção na imagem para que vocês possam entender, né? Aqui a Lua, a Terra, o asteroide passando, né? Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Y passou da Terra, da superfície da Terra, é igual a... Aqui estão os números, né? 3,25 vezes 10 ao quadrado, que é a notação científica, né? E aqui vai seguindo a 3,25 vezes 10 na base cúbica, elevado à quarta potência, quinta e a sexta. E agora a gente vai ver como é que foi feito, como é que é feito isso, né, gente? Aqui diz que a alternativa correta é 3,25 vezes 10 elevado à quinta potência. Vamos explicar agora o porquê isso, né? Na figura está indicada que a menor distância que ele passou da superfície terrestre é 325 mil quilômetros, ou seja, 325 mil quilômetros. Pode ver que tem 3 zeros, né? Esse número deve ser escrito em notação científica. Para isso, devemos andar com a vírgula até encontrar um número menor que 10 e maior ou igual a 1.
O número de casas decimais que a vírgula andou nesse caso, gente, corresponde ao expoente da base 10. Na fórmula n que multiplica 10 elevado a n, é isso ali, gente, ó. Tá ali o 325 mil quilômetros e a vírgula vai andando. Então a gente chega ali a 3,25 e para isso a vírgula andou 5 casas. Pode ver que andou 3 zeros, o 2 e o 5. Então, portanto, a notação científica de proximidade, né, no caso, para demonstrar a proximidade do asteroide em relação à Terra é 3,25 vezes 10 elevado à quinta potência. Pessoal, chegamos ao final dessa aula de embasamento teórico, né, que é mais a teoria. Na próxima eu vou resolver exercícios no caderno mostrando para vocês. E eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que na sequência tem mais, galera. Desde já agradeço a presença e até a próxima.